A pedagogia da Quaresma, ela de fato aprofunda em inúmeros textos que a gente vai ouvir aí ao longo do mês, né, até a Páscoa, que falam de penitência, que falam desse sentido espiritual da penitência, dessa transformação necessária que cada um de nós faz dentro da nossa liberdade, nos sentindo amados, nos aproximando daquilo que Deus revela, sobretudo em Jesus Cristo, porque é a revelação máxima do seu amor, quando Ele se faz um de nós. E morrendo, leva toda a nossa culpa, ou seja, nos torna santos. E pelo batismo é isso, nós nos tornamos santos. E por isso, antes da renovação das nossas promessas batismais, que coincide com a caminhada catecumenal da Páscoa, como a gente chama de Quaresma, nós somos chamados a um caminho penitencial, para que nós nos apresentemos puros, como no dia do batismo. Por isso a necessidade de uma confissão sacramental, que é obrigatória, por ocasião da Páscoa, ou seja, nesse tempo de preparação. Mas muitos de nós temos uma grande dificuldade hoje, que é a confissão sacramental. A primeira grande dificuldade de viver esse gesto, e está muito ligado à liturgia de hoje, é porque de algum modo a gente olha para o sacerdote, como você que está aqui olha para mim, ou você que está em casa, né, através das nossas redes sociais, enfim, em canal aberto, e diz assim: mas o padre é tão pecador como eu. E isso é verdade, nós não estamos mentindo. Tão limitado, tão pecador, talvez os nossos pecados sejam diferentes. Talvez a gente não acesse pecados mortais, mas todo mundo tem aquela sujeirinha venial de julgar, de não fazer grandes males. Mas sim, tem. Só que não é se reconhecendo pouco pecador que nós acessamos a misericórdia de Deus. Mas no caminho dos santos é de fato nos reconhecendo como grandes pecadores. Por quê? Quanto mais Deus confia palavra, tempo e quaresma para a gente, que às vezes alguém já participou de 70 quaresmas, então já teve a oportunidade 70 vezes de mudar em 70 coisas, ou 80, ou mais, e não mudou. Então, já foi dada ali uma responsabilidade maior. Por isso que a palavra de Deus elogia tanto as pessoas com mais idade. Porque a palavra de Deus olha nos cabelos brancos a possibilidade de ter acesso a mais conhecimento, a mais verdade e, portanto, ser mais responsável. É mais fácil um jovem ser irresponsável do que um idoso, é claro. Mas o idoso também pode ficar infantil, pode ter parado na sua vida espiritual lá atrás. E, por exemplo, não lançar mão de uma boa confissão. E eu sei porque a gente faz isso com intensidade durante esse período. E aí as pessoas dizem assim: mas padre, eu não tenho pecado. Eu disse: olha, se a gente não tem pecado, a gente já devia estar no céu. São José, o justo, é chamado de justo. E a Bíblia diz que o justo peca 7 vezes por dia. Então nós somos pecadores. Mas por que a gente tem dificuldade de se reconhecer pecadores e logo a gente tem dificuldade de reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas? Porque se nós não somos pecadores, nós não precisamos de alguém que nos salve. Se você está sadio, você vai no médico para quê? Não é? Se você está sadio, você entra na emergência pedindo um médico para quê? Não, nós não precisamos. Então, muito da nossa cultura hoje, ela justamente minora a consequência do pecado para que a gente compreenda que a gente não precisa de um Salvador. Eles não falam diretamente. Não vai lá e tira a cruz da prefeitura, não é isso não. A perseguição maior é uma perseguição cultural, que a gente aos pouquinhos vai perdendo a noção do pecado, depois do arrependimento, depois do senhorio de Jesus. Aí a gente fala assim: eu não preciso de Salvador, então eu vou transformar a igreja no lugar em que eu vou buscar aquilo que eu não tenho.
E aí muitas igrejas, em vez de falarem do pecado, falam das maravilhas do Senhor, que não pode estar separada da nossa humanidade. Então, a gente tem muito medo de ser julgado. Todos nós temos. Eu me lembro que quando a gente vive fases probatórias, quer seja lá no seminário, eu antes até mesmo na faculdade, né? A gente vive aquele momento de provação, de vestibular, de tudo na vida, ou o momento que o chefe vai avaliar o nosso serviço, a gente tem dificuldade de compreender que ao avaliar-nos, a gente tem possibilidade de crescer, e que a gente deve se balizar em quem é melhor e não quem é pior. E é isso que Jesus está falando hoje. Vocês estão pedindo sinal, mas sabe quem vai julgar vocês? Quem ouviu pouco, com quem não era tão importante como eu e aprendeu muito. Quem era a rainha do sul? A fundadora do Império Etíope, a rainha de Sabá, que foi ter com Salomão por causa da sua sabedoria. Ela voltou para a Etiópia, fundou, a fundadora do Império Etíope, e lá na Etiópia, depois, lá no tempo de Jesus, Tiago encontra um funcionário que ainda vivia a experiência do Deus único, da palavra de Deus. Eu me lembro que ele cita Isaías, está lá no Atos dos Apóstolos, e aí Jesus manda, vai lá com ele, e lá ele evangeliza. Tanto que de umas igrejas mais antigas e fundações mais antigas, está a igreja etíope, está lá nossos irmãos etíopes, que receberam ainda o judaísmo lá no tempo de Salomão, pela sua rainha, e depois o cristianismo também, como que nasceu na África, um cristianismo missionário, enfim, de grandes homens e de grandes teólogos africanos. Por que o padre está dizendo tudo isso? Porque ainda a gente pensa que vai ser julgado e vai ser condenado por um Deus bravo. Não, nós vamos ser julgados por alguém que ouviu o que a gente não escutou. Ou melhor, escutou aquilo que a gente não ouviu, pôs no coração aquilo que a gente só fez ouvir. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega diante do padre lá, na hora da confissão, e diz assim, padre, eu sou uma boa mãe. Eu digo assim, você é tão boa como Maria? Não, padre, então você não é uma boa mãe. Você está em caminho de ser. Padre, eu não devolvo meu dízimo na minha comunidade paroquial, porque eu não gosto do padre. Eu digo, o teu dízimo vai ser medido pela viúva que dá os 10%. Não é Deus que vai falar assim, você não devolveu o dízimo, você não foi santo. A esmola que você dá, ela vai ser medida por alguém que deu a esmola. Ou seja, nós vamos ser medidos por quem ouviu a mesma palavra, colocou-a no seu coração e mudou. E aí me parece que o negócio fica mais difícil. Porque vocês imaginam eu, sacerdote, sendo colocado do lado de São Padre Pio, e Jesus falando assim, o que se pareceu com esse santo aqui? Aí eu vou falar assim, não senhor, só não me manda para o inferno, pode me mandar para o purgatório, porque eu não fui tão santo. Então você que é homem, talvez José esteja do seu lado, não para te condenar, mas para Jesus perguntar, você foi tão fiel como foi meu pai? Mas o meu pai ouviu a mesma coisa que você ouviu. Você foi tão fiel como ele? Ou como o pai de Santa Teresinha? Ou tantos e tantos outros homens santos que foram casados, tiveram pais, esposas? Uma opção. Então Jesus está dizendo, olha, no dia do julgamento, a turma de Nínive, que era uma cidade medonha de grande, para aquela época, vocês imaginam? O cara é vomitado por um peixe e sai falando que a cidade vai ser destruída em 40 dias.
E aí as pessoas vão ouvindo, vão entronizando aquilo, né? Vocês imaginam andar 3 dias pregando e mudar uma cidade em 3 dias. E todo mundo readaptar sua vida também nesses 40 dias. Então nós estamos diante dessa mesma proposta, amados. Este tempo é de penitência. E eu não tenho que medir o meu pecado por quem peca. Eu tenho que medir o meu pecado por quem é mais santo. Então, se eu quero ser uma mulher santa, eu vou olhar nas santas mulheres. Aliás, no dia do casamento a gente dá essa benção. Se eu quero ser um santo homem, eu vou olhar para os santos homens, a começar por José e de tantos outros. Se eu quero ser um santo sacerdote, eu não vou olhar para o lado e falar assim, meu irmão sacerdote peca. Não, então eu também posso pecar. Eu vou olhar para o melhor sacerdote que eu conheço no céu, São Pio e tantos outros, e vou dizer, olha, é esse que eu tenho que imitar, porque é diante da possibilidade dele que eu estarei. Agora fica muito mais fácil a gente medir se a gente está certo no nosso jejum, na nossa oração interior e na nossa caridade. Agora está certo medir se de fato a gente quer ser julgado por nós mesmos ou pelo diabo, que é o condenador, ou salvos por Jesus, mas sempre pedagogicamente. Está aqui o modelo, você seguiu ou não? Entendam que, e é muito possível que aconteça que nós mesmos digamos, Senhor, me perdoa, me manda para o inferno porque eu não fui digno. Mas dá tempo de fazer isso agora. Quantas quaresmas você já viveu? O que você se transformou em cada uma delas? Será que Deus ainda acredita na gente? Eu creio que acredite, mas será que eu acredito em mim mesmo, que eu posso mudar, que eu posso ser melhor? Que eu posso colocar minha vida segundo o guarda-chuva, a bênção, a proteção do Evangelho, ou seja, o Evangelho ser aquilo que nutre a minha vida? Padre, não é possível em 40 dias, eu também sei que não é. Mas eu espero que a gente tenha mais quaresmas. Eu desejo vida longa para cada um de nós, para quem está lá em casa. Por quê? Deus continua confiando que nessa quaresma a gente vai ter uma atitude de vida totalmente transformada. Como todos os dias, ao sustentar com as suas mãos as nossas vidas, Deus está dizendo isso para a gente. O que vocês querem mais para ser melhores? Querem mais santos? Vocês querem mais Bíblia? Vocês querem mais igrejas? Vocês querem mais cultos? Vocês querem mais sacerdotes esperando as vossas confissões? O que vocês querem mais para ser mais santos? E aí talvez um dia a nossa resposta seja como a de Teresa de Ávila: Senhor, de nada mais eu preciso, porque só Tu me basta, e mais nada. E a gente tem, talvez alguns anos, ou muitos, para no dia derradeiro, o dia que a gente for chamado ao outro lado, a gente diga só isso: Senhor, combati o bom combate, agora nada mais me resta, só estar na Tua presença. Obrigado por me chamar de Teu filho, por morrer por mim e por me dar a salvação. Que seja essa a nossa fala quando diante do julgamento nós chegarmos. E que nem a rainha de Sabá, e nenhum ninivita ou nenhum santo de Deus seja de fato maior em santidade
do que eu quero ser. Pelo menos a intenção. Pelo menos a intenção. Porque quando a gente tem a intenção, Deus confirma na nossa vida a intenção do nosso coração. Porque essa intenção de ser santo combina com aquilo que Deus deseja para nós. E, portanto, é possível e pode se realizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.